Olá! Quem mostra a cara no programa de hoje é uma especialista em neurociência e comportamento humano. Jornalista que foi, durante quase 2 décadas, repórter e apresentadora do Repórter Eco, com 13 livros publicados, apaixonada pelo conhecimento e empreendedora desde criança, ela hoje se preocupa em ajudar o maior número de pessoas a ter uma vida melhor, livre de sofrimento. Eu adoro um estúdio, cara, é muito gostoso. Flávia Lippe, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Flávia, você deixou uma bem-sucedida carreira na televisão para se dedicar à neurociência. Fundou o IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano, escreve livros, lida com ciência e comportamento. O que motivou essa sua virada? Eu acho que a virada em si é a vida que vai trazendo para a gente, né? A televisão, o meu papel na televisão sempre foi compreender o nosso comportamento de uma certa forma. Eu olhava pelo viés da sustentabilidade, mas o que eu via, na verdade, é como nós éramos como humanos nesse planeta. Então, eu acho que, na verdade, foi uma continuidade do que eu já estudava, me aprimorar e me aprofundar cada vez mais no comportamento e na alma humana. Você acha que você trouxe isso também, de certa parte, por causa do seu pai, que era psiquiatra? Com certeza. Ele ainda está vivo, nós ainda trabalhamos juntos, ele está com quase 90 anos. Olha que bom! Nós trabalhamos juntos a vida inteira, né? Paralelo à TV, eu sempre tive um interesse muito grande pela humanidade. Então, o IDHL, inclusive, ele tem 35 anos. Ele veio quase que junto à televisão. Então, acho que eu não fiz a virada. Eu só fiz uma opção de permanecer mais na alma humana do que no nosso cotidiano, né? Isso de estudar a alma humana, de entender as pessoas, tem alguma coisa a ver com a mineirice? Porque vocês são mineiros, né? Nós somos mineiros. Dizem que mineiro, porque mora num vale, né? Ele é mais introspectivo, mais fechado, né? Mas eu percebo isso desde a da minha infância. Meu pai e minha mãe dizem que desde muito pequena. E você atua em organizações não governamentais. Tem uma história sua, de menina, muito interessante, onde você já revelava essa preocupação com as pessoas. Como é que é isso? Essa história ela é muito marcante mesmo. Inclusive, eu fui relembrar essa história por causa da própria criança desse fato que eu vou te contar. Eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, de idade, era Natal. Eu estava em Belo Horizonte com a minha mãe num carro. E ela indo no carro, eu vi uma criança na calçada, brincando com uma boneca que estava toda assim, descabelada, né? Uma boneca bem destruída. E eu tinha acabado de ganhar uma boneca de Natal. E aí eu comecei a chorar, eu falei, mãe, para o carro, para o carro. Ela falou, por que você quer que eu pare o carro? Porque eu quero dar a minha boneca para aquela menina. Você tinha quantos anos? 6 anos. 6? 6 anos. E a mamãe falou, você acabou de ganhar essa boneca, você tem certeza? E ela sempre foi muito cuidadosa, ela sempre ouviu muito. O papai e a mamãe têm esse olhar e esse ouvido muito amoroso, sabe? E eu falei, tenho. Aí eu saí do carro, acompanhada da mamãe, e perguntei para essa menininha, como é que você chama? Ela falou, Kênia. Eu falei, Kênia, eu chamo Flávia, você quer ser minha amiga? E a gente trocou a boneca. E você guardou essa emoção e ela pautou essa sua opção. Ela pautou a minha vida. Eu carrego até hoje. Que bonito. Você hoje se dedica a ajudar pessoas através de um trabalho com saúde mental e gestão emocional, usando conceitos como neuroeconomia, biohacking, enfim. Como é esse trabalho, de que forma ele pode afetar a qualidade de vida das pessoas? Biohacking é hackear a própria biologia. É você se aprofundar muito e saber muito mais de você, qualquer outra pessoa, qualquer médico. É você realmente se tornar cientista de você. É ter poder sobre entender como você funciona. Não é só a questão do autoconhecimento, mas o autoconhecimento e como a gente funciona.
como ser humano mesmo. Nós somos uma espécie, e a espécie humana funciona de uma maneira. Quando você conhece isso, você consegue otimizar e melhorar alguns pontos da sua história, da sua vida, do seu próprio corpo físico, mental e espiritual, que podem te dar uma expansão, né? Certas pessoas são bloqueadas para o autoconhecimento. Ou seja, elas não querem se conhecer porque elas não querem mudar. Como é que rompe esse bloqueio? Ricardo, eu acho que as pessoas, elas na verdade não querem que alguém diga que elas precisam mudar. Mas quando elas descobrem que a mudança, ela faz sentido, ela muda. Então ela não gosta de ser induzida a mudar. Mas se você mostra uma maneira que vai abrir uma porta, que vai levar num lugar mais importante, essa pessoa vai, mesmo sendo muito fechada, muito cabeçuda, né? Tenho muitos exemplos de pessoas que se consideram completas e me buscam por um outro olhar, como o biohacking, por exemplo. Eu queria produzir mais, eu queria ter mais energia. Isso, na verdade, no fundo, ela está dizendo que ela não está feliz com aquilo que ela tem. Então, não importa a porta que foi aberta. A porta que é aberta é a oportunidade que a gente tem de trazer luzes para alguns lugares que ela não enxergou ainda. Então, o biohacking, ele aparentemente, né, porque ele vem a história do biohacking vem do Vale do Silício, milionários querendo viver mais tempo, longevidade, corpo mais forte, mente mais afiada. Mas Ou quando quem você... sabe aprender a administrar a riqueza, né? Tem gente que não Então, sabe conviver com a riqueza. não sabe conviver com a riqueza. Então, quando a gente olha para esse lado, fica mais fácil levar para o autoconhecimento. Porque é o óbvio, a pessoa quer aquilo. Eu quero trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, quero ficar mais forte, mais bonito, quero viver mais. Ela só está vendo esse pedacinho. Quando você vai entregando isso, ela vai percebendo que ela não vai conseguir sem autoconhecimento, que ela não vai conseguir sem autoconsciência. É muito maior do que autoconhecimento, na verdade, né? É a consciência de quem você é e quem você é no planeta. Porque só quem você é também não resolve o problema. É. Né? Antes da gente ir para o intervalo, você me provocou uma pergunta que é a seguinte. No passado, lá no tempo do Freud, as doenças mentais, os problemas psicológicos eram um tipo. Com a evolução, né, da sociedade, com o avanço tecnológico, com essas coisas modernas todas, você pode ser cancelado, né, nas mídias sociais, etc. O que você diria que são as doenças mentais atuais? Não pertencimento. Quanto menos você pertence a um lugar, a uma história, a uma humanidade que às vezes te tira do lugar, você adoece. Então, a gente só deixa de adoecer quando a gente sente que a gente pertence e quando a gente pode viver em um lugar colaborativo. Né? E a gente é colaborativo. O ser humano ele é a espécie mais colaborativa de todas as espécies. Né? E a gente precisa de viver em colaboração e viver pertencendo a algum lugar. Por isso nascem tantas tribos, tantas modas, tantos jeitos de viver, né? Mas a doença, pior é você não ser aceito. Então, quanto mais você não é aceito, não é só ser aceito pelo que você pensa ou por quem você acha que você é. Você não é aceito na maneira com que você expõe isso. Então, a gente vai perdendo um laço da comunicação que é essencial para que a gente possa ser colaborativo e pertencer a algum lugar. E aí você vai se fechando, né? E atrás dessa rede social, que é uma rede mesmo, não é só Insta, etc., uma rede mesmo, você vai se escondendo, vai se encolhendo e você vai adoecendo. Então, quanto mais você se distancia do humano que está perto de você, mais você adoece. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. A neuroeconomia ela vem, inclusive, para ajudar as empresas a criarem laços de confiança entre as pessoas que trabalham. Porque quanto mais confiança você tem, mais você aumenta o lucro da empresa. Hoje estamos entrevistando Flávia Lippe. Flávia, o mundo, desde que é mundo, desde que tem ser humano, ele é movido por alguns pilares. Então, por exemplo, a política, a religião, a economia. Você fala de neuroeconomia.
e também fala de equação. Então, de repente, é muita matemática para falar de alma, de espírito, de gente, né, da cabeça das pessoas. Como é que é isso? A neuroeconomia, ela estuda como a gente funciona em relação à posse, né? Se você, num olhar mais amplo, né? O Paulsek, que é um dos maiores estudiosos de neuroeconomia da atualidade, ele descobriu que nós somos mais sensíveis a fazer melhores escolhas de consumo se nós confiamos. Chama molécula da confiabilidade. Nós temos uma molécula da confiabilidade. E é uma matemática mesmo, né? Quanto mais a gente confia, mais a gente fica seguro para fazer boas escolhas. E tem a ver, inclusive, com os hormônios que a gente gera ou com neurotransmissores que a gente gera quando a gente está num ambiente seguro, num ambiente que a gente pode confiar, num ambiente que a gente sente pertencente, onde a gente pode, de fato, fazer trocas comerciais. A equação, ela vem justamente criando um ambiente seguro a partir da neuroeconomia e da neurociência. Então, eu criei uma plataforma que tem mais de 220 horas de conteúdo, né? Devo isso ao que eu aprendi na televisão, basicamente em vídeo, mas que é um ambiente seguro, onde as pessoas podem trocar informações e contar comigo em momentos de muito estresse. Você acredita que essa solidão, em especial, às vezes, a solidão do poder, de quem tem um cargo importante numa empresa, um cargo na política, um cargo na estrutura religiosa, enfim, há uma solidão do poder, né? Então, essa coisa de compartilhar é importante. Super importante. E quanto mais as empresas entendem isso, a neuroeconomia, ela vem, inclusive, para ajudar as empresas a criarem laços de confiança entre as pessoas que trabalham. Porque quanto mais confiança você tem, mais você aumenta o lucro da empresa. Quanto mais a empresa também demonstra confiança para a população, mais essa empresa também é bem vista. Então, a neuroeconomia, nesse aspecto, né, principalmente nesse estudo Paulsek, que é o cara que eu mais gosto nessa área, ele se dedicou a olhar como que a gente produz hormônios o suficientes para que a gente possa não só ser confiável, mas ter mais empatia, e por isso as pessoas também se sentirem mais confortáveis com a gente. E quanto mais você tem empatia, mais hormônios você produz também para isso, né? Flávia, você teve outra virada há alguns anos, quando você descobriu que estava com uma doença autoimune, né? Uma doença rara, a síndrome de Guillain-Barré. Que desafios a consciência de que eu tenho uma doença rara, que não tem cura, fez com que você enfrentasse isso e continuasse trabalhando, ajudando as pessoas, né? Como a neurociência, a sua matéria, ajudou você a lidar com o problema de saúde? Bom, eu fui picada por um mosquito, né? Então, e uma das consequências, inclusive até a picada de dengue mesmo pode desencadear, né, o Guillain-Barré. Claro que você já tem que ter essa tendência a uma doença autoimune, como eu tenho, né? Eu fiquei muito tempo no hospital e foi ali entre vida e a morte mesmo. E o que eu aprendi estando lá era que o silêncio absoluto me pertencia. E esse pertencer a mim mesma, ao meu corpo, né, a entender a minha profundidade como ser humano, me fez ficar absolutamente tranquila no hospital. Era uma coisa que chamava a atenção, inclusive, dos médicos. O som do silêncio. Porque no Guillain-Barré, tudo fica muito ampliado. Então, assim, eu não conseguia escutar nada de som. Eu já não assisto televisão há muitos anos. Nem quando eu trabalhava em televisão, eu tinha televisão em casa. Eu sempre li muito. Então, eu não podia ter nenhum barulho que ficava muito maior. Eu não conseguia falar, eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever, né? Eu perdi todos os movimentos. Eu fiquei tetraplégica, eu perdi todos os movimentos do corpo, então só piscava. Até o corpo ir voltando, é muito lento isso. Mas você teve lúcido o tempo todo. O tempo inteiro. E imagina essa a lucidez... aflição, né? Então, mas olha que interessante. A lucidez que eu descobri que eu tenho, na verdade, é dessa profundidade da alma mesmo. Eu olhava as pessoas e eu entendia o que estava acontecendo por uma experiência interna, muito mais interna do que externa, na verdade. Ou seja,
você via o sofrimento delas, imaginando o seu sofrimento. Exatamente. Eu consegui vivenciar, por isso que a equação chama equação. Eu criei a equação num momento muito próspero da minha vida, com muita saúde. Eu criei em 2016. Em 2014 eu comecei a testar a equação, em 2016 eu criei a plataforma. Eu testei em 760 pessoas. Funcionava, a equação é um método que dá certo, as pessoas ficam felizes. Nunca tinha testado em mim. Olha. Certo? Porque eu estava fazendo ela o tempo inteiro. Eu precisei entender sobre a minha biologia, a minha história, o que a meditação fez por minha vida toda, no momento que eu, de fato, estava ali, em silêncio absoluto, sem poder compartilhar nada. Eu estava num espaço-tempo muito diferente do espaço-tempo que a gente vive todo dia. Eu estava em silêncio. Foi a maior oportunidade da vida que eu tive de reviver memórias, reviver conhecimentos, dores, né, conceitos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de certa forma controladora, uma personalidade forte, então tudo tinha que ser organizadíssima. Né? Perfeccionista. Eu sou estratégica, muito estratégica, assim, né? Então é muito detalhada, sempre trabalhei muito com executivos, então tinha sempre metas, estava tudo ali. E estando naquele espaço, a única coisa que eu entendi é que não existe absolutamente controle nenhum, de nada. Então eu fui perdendo esse desejo de querer controlar. Esse desejo de querer fazer dar certo. Ali mesmo, eu fui vendo que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, que não tinha resultado nenhum, porque não dependia só do meu desejo de viver. Eu sou apaixonada pela vida. Eu não queria morrer. Isso eu tinha certeza que eu não queria morrer. Mas eu também, como é que você escolhe? Eu não quero morrer. Você toma uma decisão de sentir aquele espaço como um espaço de acolhimento. É esse que você tem agora. Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu resolvi criar uma cápsula mesmo, de espaço-tempo mesmo. Então, eu te teletransporto para o lugar mais confortável que você gostaria de estar. E você entra com cortisol alto e você sai com cortisol baixo. Nós jornalistas, em especial de rádio e TV, nos acostumamos a falar, e a ouvir. Então, essa coisa do silêncio, para nós, é muito complicada. A gente está sempre com som, né? Mas eu realmente entendo que o silêncio ajuda você a se olhar, né? E refletir. Então, essa experiência de meditação, você tem uma origem na sua vida, você esteve na Índia, você se conectou com alguma filosofia oriental, ou a partir da neurociência você buscou isso aí? Na minha família, né, eu sou descendente de chineses, né, então aquele jeitinho de sentar, o corpo assim mais acomodado no silêncio, talvez tenha muito forte do meu DNA também, o respeito, né? Então, eu acho que o silêncio ele veio convocado já no meu DNA. Mas a meditação, obviamente, ela te coloca num estado de presença. O silêncio é presença, o silêncio não é ausência. Quando a gente está ouvindo o outro, você está totalmente presente na história do outro, né? Eu tive a oportunidade de estar presente na minha própria história. Então, eu acho que a meditação, ela me trouxe uma técnica para estar mais presente do que eu já me sentia presente por causa do meu silêncio natural. Eu sou uma pessoa tímida, o tímido é mais silencioso também, né? Então, eu sempre fui mais silenciosa. Mas a meditação, ela sem dúvida nenhuma, ela te dá um silêncio de presença, um poder estar nesse espaço-tempo totalmente inteiro naquele momento que você está. Então, a meditação é tão importante para mim, inclusive, que eu tentei, de todas as maneiras, ensinar a meditação para as pessoas. Ensinar do modo tradicional, como se ensina nos templos, ensinar meditação ativa, passiva, dando aula em vídeo, todo jeito. Aí, esse ano, eu falei, não, agora eu vou não só ensinar a meditar, mas vou mostrar o resultado da meditação rapidamente. Por falar em rapidamente, eu queria que você falasse rapidamente sobre a história da cápsula. Isso me parece algo assim, espacial. Como funciona? Olha, por isso que a meditação é tão importante nisso, né? Eu percebo que as pessoas, às vezes, têm vontade de aprender,
mas elas não conseguem, de fato. A meditação é para todo mundo? É para todo mundo, mas não é todo mundo que consegue aprender a meditar de fato. Né? Assim, não é assim, você vai lá sentar e vai conseguir. Tem gente que realmente tem mais dificuldade. Então, eu resolvi criar uma cápsula mesmo, de espaço-tempo mesmo. Ela é uma cúpula redonda, é uma bolha, chama bolha. Ela é uma bolha onde você, ao entrar na cápsula, você coloca o seu rosto. Eu consigo medir o seu nível de emoções, quais são as 7 emoções universais, qual delas está regendo o seu momento naquela hora. Isso não é mágica. Né? Paul Ekman, que foi o maior estudioso de microexpressões até hoje da atualidade, foi meu professor. Então, ali, quando eu percebo a sua emoção, você escreve qual o seu nome, aonde você gostaria de estar e como você gostaria de sair dali. A cápsula abre uma portinha, você entra dentro dessa cápsula, você deita numa cama onde tem mais de 7 experiências diferentes de biohacking nela, e você começa a meditar de fato, com uma meditação induzida, e aquele lugar que você escolheu, a cápsula interna, inteirinha, é transformada naquele lugar. Então, eu te teletransporto para o lugar mais confortável que você gostaria de estar, para facilitar você entrar nisso. E ali você medita entre 5 e 20 minutos, tendo várias experiências diferentes nas próprias células, e você entra com cortisol alto e você sai com cortisol baixo. Cortisol é o nosso neurotransmissor que mede o nosso nível de estresse, né? Muito bom. E o público de casa está olhando esse objeto e está intrigado, né? O que será isso? Eu sei que esse objeto tem muito valor para você. Conta sobre ele para nós. Querendo ou não, é a cápsula, né? Eu estava num retiro de meditação prolongado, de muito silêncio. Eu me lembro que, na época, a monja que estava comigo falou, olha, eu queria que você fizesse uma imagem de você que você nunca vai se perder. E aí eu fiz numa massinha essa pessoinha que não tem cabelo, né? Meditando e expandindo a consciência. Essa massinha amarela é uma expansão da consciência. É tipo uma aura. É uma expansão do amor mesmo, né? E ela está segurando... Uma flor. Ah, uma flor. Ela está segurando uma flor. Uma das coisas mais importantes nos monastérios é a gente desapegar daquilo que a gente criou. Eu, como sou muito rebelde, eu botei dentro desse vidrinho e fechei no vidrinho e falei, não, eu vou levar para casa o meu apego à vida, à autoconsciência, ao desejo profundo de me expandir no planeta, me misturar no planeta, né? Isso me lembrou a boneca que você deu para a menina, né? Também. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Se você voltasse a ser aquela menina e olhasse você hoje, o que você acha que aquela menina pensaria que você se tornou? Incrivelmente, eu tenho contato com a Kênia até hoje. Eu nunca perdi o contato com ela, realmente se transformou numa amiga. Ela se formou em enfermagem, com o incentivo do papai, que é médico, e ela fala, eu sempre soube que você seria uma pessoa boa. Essa é Flávia Lippe. Flávia, muito obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem teremos um encontro marcado para conhecer mais uma história desse Brasil que dá certo. Até lá!